você que resolveu tirar esse tempo para o estudo da Palavra de Deus, que Deus recompense a você. Hoje vamos falar um pouco sobre os propósitos dos milagres de Jesus. Eu, particularmente, ainda hoje me encanto com cada história dos milagres e é sempre uma alegria renovada ler novamente as histórias que eu aprendi, criança ainda, na escola bíblica. Jesus, um herói de verdade, que multiplicava o pão, que curava os enfermos, o que andou sobre o mar. Ainda é fascinante a gente falar sobre essas verdades maravilhosas hoje. Então eu queria, antes de entrar no estudo propriamente dito, convidar você a orar, onde você está nesse momento, elevar o seu pensamento a Deus e pedir a Deus que nos abençoe nesse breve estudo da palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda agora, ó Pai, a compreender as verdades da Tua palavra. Edifica e aumenta a nossa fé e abençoe essa pessoa que do outro lado reservou esse tempo para estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, os milagres de Jesus que tanto nos encantam, eles têm um propósito, um significado. Ocorre que o ministério de Jesus se baseava em 3 atitudes, conforme vemos nos evangelhos. Jesus percorria as aldeias e as cidades, ensinando, pregando e curando. Por exemplo, quando ele está lá no Sermão do Monte, ele está ensinando. E pregando, ele poderia estar dizendo, como diz lá no início do Evangelho de Marcos, quando ele falava para os seus ouvintes: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E também curando, a cura fez parte do ministério de Jesus. E digo mais, não só a cura, mas também Jesus deu demonstrações de pleno poder sobre a ordem da criação, desafiando a lei da gravidade, como bem sabemos, que ele andou sobre o mar, sobre as águas do mar, e fez Pedro também andar. Quando ele amaldiçoa certa figueira, o que na verdade havia um sinal que é objeto de outro estudo, a figueira obedeceu, no outro dia ela estava seca desde a raiz. Certa feita Jesus estava dormindo de cansaço, como exercendo a sua plena humanidade, e os discípulos ali conduzindo o barco que estava quase indo a pique, quase afundando. E eles, desesperados, acordam a Jesus. E Jesus demonstra poder sobre o vento e sobre o mar naquela hora. E eles ficaram atônitos entre si, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus exercia também poder sobre a ordem da criação, sobre o mundo físico, como transformou a água em vinho também, que foi o primeiro dos seus sinais, além de curar. Mas especificamente sobre as curas, qual seria o propósito das curas? Considerando 2 coisas. Jesus não curou todos. Estou falando mentira? Não. Até porque, creio eu, que Jesus tinha que deixar pessoas a serem curadas para os apóstolos, no início do seu ministério, ter pessoas a curar e assim começar o seu ministério. E, em segundo lugar, devemos considerar que todas aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, mais tarde ou menos tarde, morreram. Então, se olharmos com um olhar superficial para esses 2 fatos, podemos até pensar de repente que as curas foram em vão, já que ele não curou todo mundo que ele poderia ter curado, e também considerando que aqueles que foram curados depois morreram. É certo que não. Havia um propósito, ou melhor, haviam propósitos nas curas e milagres que Jesus realizava. Em primeiro lugar, vamos puxar pela memória que os judeus, o povo a quem Jesus se dirigia no seu ministério terreno, conheciam muito bem a sua própria história. E vamos falar de Moisés, a quem Deus chamou e levantou como o chefe e o libertador. Volta lá em Êxodo, deve ser lá pelo capítulo 3 ou 4, quando Deus o chama, lá por meio daquela história tão conhecida da sarça ardente, e Deus fala que viu o sofrimento do povo e que desceu para livrá-lo e que estava levantando Moisés como o libertador do povo. E Moisés deveria voltar para o Egito, encontrar-se com a liderança, com os anciãos, para então ir a Faraó, para então ir ao povo e convencer o povo
a ouvir as palavras de Moisés e a se dispor a sair do Egito e acreditar que Deus estava levantando Moisés como libertador e Deus iria mostrar o seu poder com mão forte e os tirar do Egito. Pois bem, Moisés respondeu para Deus: Senhor, eles não vão crer nas minhas palavras que o Senhor me apareceu. Aí o que Deus faz? O que tu tem na mão? Moisés responde: eu tenho um cajado, um bordão. Deus manda ele lançar por terra. Quando aquilo cai na terra, se transforma na serpente, e diz a palavra que Moisés fugia dela. E Deus ordena: pega pela cauda. Quando Moisés toca a cauda da serpente no chão, ela volta à condição normal de ser um cajado. E Deus ainda diz assim para ele: agora mete a mão no peito e tira a mão. Quando ele tira a mão estava leprosa. E Deus falou: mete a mão no peito novamente. E quando ele retira a mão, estava saudável novamente. E Deus ainda diz: se não acreditarem mediante esses dois sinais, toma ainda das águas do rio Nilo lá no Egito e derrama por terra, que eles verão que a água há de se transformar em sangue. Então, nós percebemos aí que Deus dá esses poderes a Moisés para convencer, primeiramente, aos anciãos, aos líderes das famílias, os cabeças das famílias, que Deus realmente aparecera para ele. E assim aconteceu. Deus deu sinais para eles. E aconteceu isso também com Jesus. Nós vemos ali em João, no Evangelho de João, quando Jesus, nas bodas de Caná da Galileia, transforma a água em vinho. No final do relato, a Bíblia diz que Jesus manifestou a sua glória através dessa demonstração de poder, desse sinal, e os seus discípulos creram nele. Então o milagre tem a capacidade de credenciar um verdadeiro profeta. É como se fosse uma identidade, com um selo, com uma marca d'água, credenciando um profeta. E também não podemos deixar de observar e considerar que muitas das vezes o Senhor Jesus curou pessoas movido pela compaixão, movido pela misericórdia. Eu anotei aqui alguns exemplos para não esquecer. Por exemplo, os cegos, quando Jesus saía de Jericó, diz a palavra de Deus em Lucas que 2 cegos clamavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus teve misericórdia e Jesus os curou. Uma viúva da cidade chamada Naim, Jesus estava por entrar nessa cidade, só que saindo da cidade vinha um cortejo fúnebre para o enterro de um filho único de uma viúva. E diz a palavra de Deus que Jesus teve misericórdia, teve compaixão dela e ressuscitou aquele rapaz. Mencionamos ainda aquele ex-endemoniado lá da cidade de Gadara. Ele quis acompanhar Jesus quando Jesus voltava para o barco, mas Jesus falou assim: não, volta para os teus e conta tudo que o Senhor fez por ti e como teve compaixão de ti. Então descobrimos assim que Jesus muitas das vezes curava por misericórdia. E teve problemas com isso, porque estava no início do ministério e muitas das vezes ele falava: não conte a ninguém. Mas a pessoa desobedecia e começava a espalhar aquilo, e aquilo atrapalhou. Jesus já não podia andar assim publicamente, mas andava nos lugares ermos, porque tinha uma agenda. Não era hora de expandir a divulgação do seu poder, mas pela misericórdia, pelo amor e compaixão, ele curou mesmo sabendo do risco. Segundo lugar, nós vemos ainda na história que mencionei há pouco, no comissionamento, no chamado de Moisés, que os milagres são chamados de sinais, pois Deus, ao final daquela conversa ali na sarça ardente com Moisés, e após ter dado esses poderes dele operar, lançando o bordão no chão, virando serpente, e trazendo a mão ao peito e retirando, fazendo ela ficar leprosa e curando, Deus disse para Moisés: se eles não crerem nas tuas palavras, talvez creiam na evidência dos sinais. Ou seja, os sinais apontavam para algo. Moisés não foi chamado para operar sinais apenas. Era necessário que, pela demonstração dos sinais miraculosos, os anciãos e depois o povo entendesse que ele fora levantado por Deus, que ele estivera com Deus naquele monte,
e que Deus estava usando ele para libertar o povo. Eles deviam prestar ouvidos a Moisés. Da mesma forma que Jesus não veio para ficar demonstrando poder ou curando as pessoas apenas. Jesus fora levantado como o Salvador, o Messias que Israel e o mundo precisam. O verdadeiro e prometido Messias estava ali naquele tempo. Era essa a finalidade das curas demonstradas, como está registrado em João, Evangelho de João, capítulo 20. Já quase no final do Evangelho, João diz, nos versículos 30 e 31 do capítulo 20: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que importância, então. João fala claramente que os milagres são sinais para as pessoas entenderem que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Continuando, irmãos, quero ainda aproveitar, se você puder abrir a sua Bíblia em João, nós vamos usar bastante o livro de João até o final do estudo. João, no capítulo 6, há uma história interessante de um certo tipo de gente que presenciava os milagres de Jesus, porém olhava com olhos doentios, doentes, e eram incapazes de entender o significado do sinal e para o que o sinal apontava. João capítulo 6, eu vou ler do 24 ao 40 com você. Diz assim: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce ao mundo, desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Até aqui. Vejam bem, em primeiro lugar, Jesus declara para essas pessoas que elas não perceberam o sinal, ou seja, a multiplicação dos pães, a qual eles presenciaram, testemunharam e comeram dos pães, para eles não foi um sinal, foi um benefício. Então eles procuravam Jesus. Eles queriam alguém que fizesse multiplicar pão, que resolvesse as suas necessidades imediatas e básicas, as coisas físicas. Mas eles não perceberam, eles não tiveram olhos para ver e ouvidos para ouvir, para entender que, na verdade, esse Jesus estava multiplicando o pão para autenticar-se como um verdadeiro profeta. Ou mais ainda, mais do que Senhor, mais do que Mestre, mais do que Moisés, ele próprio era o pão da vida. Era o pão que descia do céu e daria vida ao mundo, do qual esse pão que Moisés ministrou lá no deserto era apenas um símbolo e não matava a fome espiritual e não salvava.
E mais do que isso, vocês notam que eles chamam Jesus de Senhor. Senhor, dá-nos sempre desse pão, que faremos para herdar a vida eterna. No entanto, eles jogam na cara de Jesus que Jesus não era maior que Moisés. Eles falam, que sinal tu fazes para a gente crer em ti como alguém maior que Moisés? Isso nas entrelinhas ou no pensamento. Porque eles dizem, nossos pais comeram o maná no deserto, fazendo uma referência a qual Jesus denuncia a eles, tendo entendido que eles estavam dizendo que Moisés era maior que Jesus, ou que Jesus não era maior que Moisés. Então era um tipo de ouvinte deficiente que atentava no sinal, no milagre. Ou seja, ainda hoje é possível isso, esse comportamento de pessoas que mesmo vendo o sobrenatural acontecendo, eles vão em busca do, entre aspas, pão físico, do benefício da provisão sobrenatural das coisas, mas não querem experimentar o pão espiritual, crer em Jesus como Salvador, não querem vir até Jesus para serem curados das suas enfermidades, não serem saciados da sua fome espiritual. Mesmo assim, amados irmãos e irmãs, sempre havia aqueles ouvintes que entendiam plenamente o sentido das curas, dos milagres e dos sinais. Por exemplo, lá em João capítulo 9, fala da cura de um cego de nascença. Jamais alguém ou qualquer profeta havia curado um cego de nascença. Jesus depois encontra ele e fala para ele, crês tu no Filho do Homem? E ele fala, quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus fala, você já tem visto, sou eu que falo contigo. Ele diz, eu creio, Senhor. E tendo-se prostrado, adorou o Senhor Jesus. E também em João capítulo 7, uma história interessante, por ocasião da festa dos tabernáculos, ao qual todo judeu deveria comparecer, não se falava de outra coisa na festa, senão saber se Jesus compareceria ou não àquela festa. E também se ele era o Messias ou não, e havia grande concorrência. Havia gente que falava, sim, ele é o profeta, ele é um homem de Deus, enquanto que outros falavam, não, ele engana o povo. E outros falavam erroneamente, não, quando vier o Cristo, ninguém vai saber de onde ele veio, porque o Cristo vem da descendência de Davi e vem lá de Belém. Veio de Belém no seu nascimento. No entanto, no seu surgimento, na sua ascensão ministerial, viera de Nazaré. E havia ali muita concorrência, e algo aconteceu que chamou a atenção dos fariseus, dos escribas e dos principais sacerdotes, inimigos de Jesus. Dentre essa concorrência havia pessoas que diziam, e está registrado isso no capítulo 7 de João, que eles disseram assim, está lá no 31, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Então eles creram. Mas olha o que acontece. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prenderem a Jesus. E sabe o que acontece? Passa um tempão e os guardas não aparecem. Depois de muito tempo, você pode conferir em casa no restante do capítulo, os guardas aparecem e Jesus não estava com eles. E os fariseus, juntamente com os principais sacerdotes, o arguíram. Por que não trouxeste? E sabe qual foi a resposta deles? Ninguém jamais falou como este homem. Que frustração para os inimigos de Jesus, né? Os guardas creram. E não é registrado aqui que Jesus operou para eles algum sinal. Eram pessoas que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir. E perceber em Jesus muito mais além do que mais um profeta. Também lá, quando vemos em João capítulo 11, a declaração de Marta, irmã de Maria, de Lázaro, por ocasião da morte de Lázaro, foi uma coisa dramática. Jesus estava longe e Marta e Maria mandaram emissários dizer que Lázaro estava doente. E Jesus, ouvindo isso de propósito, se demorou 2 dias ali. E Jesus deixou ele morrer. Mas Jesus foi até a aldeia e quando chegou lá já havia 4 dias que Lázaro havia morrido e estava sepultado. E eu não posso deixar de ler como que a Marta cria em Jesus como o verdadeiro Messias.
Eu vou ler com vocês, isso está em João capítulo 11, eu vou ler a partir do 17 até o 27. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Preste bem atenção na resposta dela. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então havia pessoas que entendiam plenamente o significado dos sinais, que conseguiam enxergar para onde os sinais, os milagres e as curas apontavam. Lembram dos samaritanos? Ou melhor, lembra da história da mulher samaritana junto ao poço, a quem Jesus declarou que ela já tinha tido na vida 5 maridos, mas que aquele que ela tinha no momento também não era dela, e ela, deixando o seu cântaro, através do qual vinha buscar água de tão longe, foi até a cidade e chamou os homens da cidade, falou: vinde, me acompanha, achei um homem que tem me dito tudo quanto eu tenho feito, será porventura ele o Cristo? Ela já a essa altura entendia que aquele era o Cristo, mas por inteligência apenas deu uma pergunta para aguçar a curiosidade e fazer com que os homens a acompanhassem. Pois bem, os homens a acompanharam, Jesus ministrou a vida deles, eles rogaram a Jesus que ficasse ali, e o Evangelho diz que Jesus ficou lá 2 dias, e está registrado as palavras dele. Os homens disseram para ela, para aquela mulher: olha, já não é agora pelo que você disse, mas nós mesmos temos ouvido e visto que esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Samaritanos, pessoas a quem os judeus não gostavam, tinham por impuros, inimigos, não se associavam, não cumprimentavam, não chegavam perto deles. No entanto, eles disseram e declararam: esse homem é o Salvador do mundo. Outro ponto que eu queria observar sobre os milagres, eu anotei aqui da seguinte forma: testemunhar milagres aumenta o rigor do juízo sobre aqueles que não se arrependem. Quer um exemplo? Agora eu vou no livro de Mateus. Vou voltar um pouquinho. Mateus capítulo 11, 20 ao 24. Olha o que Jesus diz para estas cidades. Mateus 11, 20 ao 24. Diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mateus 13, 54 ao 58, Jesus está lá em Nazaré, onde fora criado. E sabe o que acontece? Ouça comigo. Tendo Jesus proferido esta parábola, retirou-se dali e, chegando à sua terra,
ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vêm estas palavras, essa sabedoria, estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus não fez muitos milagres ali porque a maioria deles era incrédula. Seria um desperdício fazer milagres, porque eles não criam nele. E talvez até por misericórdia Jesus não fez para não aumentar o rigor do juízo do que acabamos de ler anteriormente. Então o povo incrédulo, eles não vão se comover nem com milagres. E milagres também traz juízo sobre os espectadores, como acabamos de ver. E uma outra coisa que nós podemos perceber através dos evangelhos é que os milagres, eles podem ser um despertamento para o arrependimento e para a salvação. Você lembra muito bem de um paralítico junto ao tanque de Betesda, que segundo o Evangelho, esse homem estava enfermo já há 38 anos. E ocorreu que ele estava junto a esse tanque esperando por um milagre certo dia, e Jesus por ali passou, e Jesus o curou, porque a água se movia através de um anjo que num tempo determinado, o qual ninguém podia prever, descia até ali, movimentava a água, e aquele primeiro que conseguisse descer ao tanque, as águas, era curado de qualquer enfermidade. E ele, com paralisia, falou: Senhor, não tem quem me ajude. Quando eu tento e vou devagarzinho, sempre alguém fura a fila, vai na minha frente. E Jesus falou: toma, levanta-te, toma o teu leito e anda. E diz a palavra que imediatamente ele se viu curado, levantou, tomou o seu leito e andou. E havia muita gente naquele lugar. Jesus não queria ser exposto e se retirou. Mas a Bíblia diz que mais tarde Jesus encontrou com ele. E Jesus falou uma palavra a qual devemos prestar bastante atenção. Jesus disse para aquele homem: olha que já estás curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Se a gente lê e não tiver o entendimento, você fica pensando assim: coitado desse homem, o que há com ele? Diferente de nós, porque Jesus disse que ia acontecer algo pior. Ele já era paralítico, vai vir uma doença cada vez pior se ele for curado e pecar de novo? Não era isso. Jesus disse também para aquela mulher pega em flagrante adultério, quando seus acusadores, envergonhados, acusados pela própria consciência, desistiram de acusá-la perante Jesus, se retiraram, começando pelo mais velho até o mais moço. E quando Jesus levanta os olhos, estava só ele e a mulher. E Jesus disse para ela: cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não ficou ninguém. Jesus disse: vai e não peques mais. Jesus queria livrar as pessoas da condenação do inferno, a qual ele proferira contra a cidade de Cafarnaum, que nós lemos ainda há pouco. Era aquilo que os seus ouvintes estavam bem acostumados a ouvir na pregação de João Batista, que foi o profeta que abriu o caminho para o Senhor Jesus. Podemos lembrar da pregação dura de João Batista, que ele dirigiu principalmente aos escribas e fariseus, que apareciam ao batismo público de João apenas como curiosos e não se arrependiam e não desciam as águas do batismo. João se dirigiu para eles com vigor, com autoridade, e disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem à mão. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então os milagres eram uma oportunidade para as pessoas atentarem nos seus passos, no que estavam fazendo de errado, terem o arrependimento para a salvação. E agora, já partindo para o final desse estudo, algo muito interessante, muito atrevido da parte dos escribas e dos fariseus está registrado em Mateus capítulo 12, e eu vou ler 38 ao 40. Olha que petulância, que abuso de escribas e fariseus para com a pessoa de Jesus. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Jesus, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Presta muita atenção nisso. É muita arrogância da parte deles querer pressionar Jesus, chantagear Jesus a fazer um sinal só para eles, a fazer demonstração de poder na frente deles, a fazer um showzinho só para eles verem. Você conhece ou lembra de alguém na Bíblia que já agiu assim com Jesus? Pois é, ele mesmo, Satanás. No início do seu ministério, quando Jesus, saindo do batismo, vai no poder do Espírito Santo para o deserto para jejuar e orar, Satanás faz exatamente essas coisas. Tu és filho de Deus mesmo? Então ordena que essas pedras se transformem em pães. Depois, tu és filho de Deus? Então atira-te daqui abaixo, porque está escrito na palavra que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem e te livrem do mal. E Jesus repreendeu a Satanás. No entanto, o que mais me surpreende aqui é que Jesus não deixa essas pessoas arrogantes sem resposta, mas ele dá de forma enigmática uma história muito bem conhecida deles, a do profeta Jonas. E mais do que um sinal para eles arrogantes, Jesus anuncia este sinal para toda aquela geração, que ele chama de geração má e adúltera. Que é um sinal importante para aquela geração, seria do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Assim ele estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, ouvintes que não tinham ouvidos para ouvir não iam entender isso que Jesus falou. Mas aqueles que tinham olhos para ver e ouvidos espirituais para ouvir, certamente haveriam de compreender estas coisas. Eu queria ainda falar com vocês da parábola do rico e do Lázaro, que tanto conhecemos e que inúmeros sermões nós tivemos oportunidade até aqui de ouvir. Isso está lá, e somente lá em Lucas, no capítulo 16, 19 até o 31. Você deve estar se pensando, o que isso tem a ver com os propósitos dos milagres de Jesus? Tem, eu vou mostrar, e não somente isso. Guardem o que Jesus falou de Jonas como sinal. Isso também tem a ver com o sinal de Jonas, e mais adiante você vai entender tudo. Lucas 16, 19 ao 31. Eu não sei quem pode estar nos assistindo, e por isso eu vou ler a história toda. Talvez tenham pessoas que ainda não conhecem a história e estão tendo a oportunidade agora de assistir essa aula bíblica. Eu vou ler então do 19 ao 31 as palavras do Senhor Jesus, que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava, ou seja, se presenteava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o rico Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, o rico, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, que eles têm a Bíblia da época. Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas o rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha, a chave para a gente entender os ensinos de Jesus, e especialmente as histórias, as parábolas, que são profundas em significado e em ensino espiritual, geralmente está nas últimas palavras. Abraão insistia na pregação da palavra como oportunidade de arrependimento e salvação. Ou seja, eles tinham um testemunho antigo dos livros de Moisés, da história dos patriarcas e dos profetas. Todos estes Deus usou para falar, para operar sinais, maravilhas, para trazer a salvação ao seu povo. Mas o rico não. O rico insistia que essa palavra tinha que ser vinda com alguém ressurreto dentre os mortos, pois só assim os seus 5 irmãos seriam persuadidos, iriam se arrepender e se livrar do inferno. Mas Abraão, por fim, ele explica para esse rico que se os irmãos deles não creem no testemunho da palavra, se eles não creem no testemunho da Bíblia e da palavra, eles não vão se arrepender, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus, certa feita, falou para os judeus assim: Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E de outra feita, Jesus falou para eles assim, está lá em João, a partir do capítulo 6. Vocês pensam que eu vou acusar vocês perante o Pai? Quem vai acusar vocês perante o Pai é Moisés, em quem vocês têm colocado a confiança. Porque se vocês crescem de fato nos escritos de Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Então, os judeus, apesar de proclamar o tempo todo e recorrer a Moisés, que eles sabiam de ponta a ponta a lei, de fato, de verdade, Jesus testemunha que eles não criam. E sobre essa história aqui do rico e do mendigo, eu particularmente, eu entendo que esta parábola proferida por Jesus foi para profetizar e denunciar que os judeus não creriam nele, mesmo vendo, testemunhando, presenciando o maior de todos os milagres, ou seja, a ressurreição de alguém que estava morto e sepultado há 4 dias, a qual aconteceu com um homem naquela época que Jesus fez, que não por acaso se chamava Lázaro, como na história que acabamos de ouvir. Então, nessa ocasião, todo mundo ficou sabendo, porque Lázaro ficou doente alguns dias e Jesus não apareceu. E quando Jesus aparece, diz no testemunho que nós já lemos hoje, em João capítulo 11, que muitos judeus, principalmente de Jerusalém, que era a capital, tinha muita gente, foram até lá, porque era um lugar perto, a aldeia ficava perto, e foram lá consolar Marta e Maria a propósito desta enorme perda na família. E Jesus chegou lá, tinha muita gente, e muita gente testemunhou quando ele falou: retirai a pedra. Quando retiraram a pedra, ele clamou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro apareceu vivinho, novinho, restaurado.
E disse o Evangelho, que muitos creram em Jesus. Entretanto, também está registrado, que muitos outros não creram, foram até os fariseus, junto com os sacerdotes, e contaram isso tudo que aconteceu. E estes, por sua vez, sabendo desse testemunho, não creram, não se comoveram, não amoleceram o coração e, pior, assentaram a partir desse dia, quando souberam desse estrondoso milagre, resolveram matar a Jesus e logo depois resolveram também matar a Lázaro, porque muitos dias depois as pessoas começaram a peregrinar lá para Betânia e, vendo Lázaro vivo, voltavam crendo em Jesus. Então, estes endurecidos, junto com mais gente de Israel, não atentaram no significado do sinal da ressurreição de Lázaro. Ou seja, qual o sentido desse sinal? Se Jesus foi capaz de ressuscitar alguém morto, sepultado há 4 dias, então ele era perfeitamente capaz de cumprir o sinal que falamos há pouco, que ele ressuscitaria em 3 dias e 3 noites, e que o sinal seria o de Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Ou seja, se ele fez Lázaro ressuscitar, ele também poderia ressuscitar em 3 dias e 3 noites. Mas eles não se arrependeram. Então vimos vários sentidos e propósitos dos milagres: compaixão, amor, misericórdia, autenticar o ministério de Jesus, trazer arrependimento e também juízo, e mostrar que Jesus era verdadeiramente o Salvador. Mais do que qualquer profeta, mais do que Moisés, que foi levantado o chefe libertador, Jesus é o Salvador do mundo, porque ele fez obras quais nenhum outro fez, e ele é o Salvador do mundo. Se você crê nisso, bem-aventurado é você, mais do que feliz é você. Concluindo agora, eu queria perguntar: será que depois da partida de Jesus ao céu, ressuscitado e glorificado, ele ainda continuaria operando sinais? Os apóstolos, os crentes, veriam sinais, milagres e curas? O que você acha? Vamos ao testemunho da palavra. Vamos deixar a Bíblia responder. Eu vou começar usando um texto em Marcos e depois 7 versículos em Atos para a gente concluir. Marcos, capítulo 16, o último capítulo deste evangelho e uma das últimas palavras de Jesus antes de ser elevado ao céu. Marcos 16, 15 ao 20. Disse Jesus aos seus apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu posso testemunhar e creio que muitos de vocês que estão assistindo nesse momento também podem. Aí você diz assim: mas eu nunca ouvi falar de alguém que bebeu algo mortífero e sobreviveu. Eu afirmo que talvez eu ou você tenhamos bebido algo industrializado que estava contaminado, ou comido algo industrializado ou não, que estava contaminado e poderia nos ter levado à morte, mas sem saber, nós somos livrados e vamos saber disso só na plenitude do reino de Deus. Mas fora isso, podemos testemunhar ainda hoje curas, sinais, milagres, interferência na ordem da criação e muitas outras coisas para a glória do Senhor Jesus. E concluindo, eu falei que leria 7 versículos em Atos, começando no capítulo 2, no versículo 43. Atos dos Apóstolos, na verdade, é a história do início da igreja, da qual nós somos uma continuidade desse livro hoje, para a glória de Deus. Atos 2, 43 diz assim:
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Capítulo 5, versículo 12. Atos 5, 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Atos capítulo 6, verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 8, verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Atos capítulo 14, versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles, ou seja, Paulo e Barnabé, se fizessem sinais e prodígios. Paulo e Barnabé estão em Icônio, e a palavra diz que Deus confirmava a palavra da pregação, concedendo, permitindo que através das mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Eles não estavam ali prometendo cura, falando que aquele dia todo mundo ia ser curado, mandando encher as praças e as ruas. Não. Essas coisas aconteceram para confirmar a palavra da salvação, que era anunciar Jesus como Salvador prometido há séculos, e chamando o povo para se arrepender e crer no Senhor Jesus. E terminando Atos capítulo 15, no versículo 12. Aqui é uma reunião, um concílio da igreja em Jerusalém. Paulo e Barnabé estão dando testemunho sobre a viagem missionária deles. Atos 15, 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, irmãos, eu digo e testemunho que sim, as curas ainda acontecem, os sinais e os milagres, não como um fim em si mesmo, mas para servir como sinal, ou seja, apontar para algo infinitamente maior. Para Jesus, a palavra de arrependimento e salvação nele e exclusivamente por ele. Não obstante, você que já entendeu o evangelho da salvação e já tem crido em Jesus como seu Salvador, você pode ainda hoje pedir uma intervenção na sua causa, seja uma causa na justiça, uma causa com alguém, uma causa bem familiar ou bem particular, uma cura, um milagre na sua vida financeira, a salvação de alguém da sua família, seja lá o que for. Eu creio nesse Deus que intervém. E eu gostaria de concluir aqui fazendo um último ato, uma oração com você nesse momento. Vamos orar? Se for possível, onde você estiver nesse momento, feche os seus olhos e ore comigo. Se não, mesmo de olhos abertos, mas com o seu espírito colocado no trono da graça, ore comigo nesse momento, falando ao nosso Deus, através de Jesus e em nome do Senhor Jesus também. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem temos esse acesso, esse novo e vivo caminho, esse acesso até a Ti, que Ele mesmo abriu o caminho, através do véu, oferecendo ali no madeiro o seu corpo e derramando o seu sangue como propiciação dos pecados. Senhor Deus, alguém que está assistindo esse vídeo nesse momento e assistiu esta lição, ó Pai, e entendeu, e o coração está ardendo para, em nome de Jesus, pedir ao Senhor uma intervenção. Concede, ó Pai, nesse momento, opera, ó Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, para, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a edificação da sua fé, para testemunho e para sinal em outras pessoas a quem esse irmão, essa irmã poderá testemunhar. Intervenha, ó Pai, na saúde dessa pessoa ou dessa pessoa a quem ela está intercedendo nesse momento,
Senhor Deus, entra com providência, ó Pai, nessa necessidade. Senhor Deus, entra na sua batalha nesse momento. Senhor Deus, entra em alguma causa, ó Pai, de alguém que tem o coração endurecido e não quer atender, não quer dar ouvido. O Senhor pode fazer as coisas mudarem. Meu Deus, o Senhor pode fazer prosperar o seu negócio, abrir porta de emprego. Meu Deus, mudar e fazer um milagre financeiro nesta vida, ó Pai, nesse momento. Peleja, Deus, seja qual for a causa que essa pessoa está entregando nesse momento. Eu creio que o Senhor é poderoso não somente para ouvir, mas para atender e até surpreender e fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo a tua infinita graça sobre nós. Opera, ó Deus, e glorifica o teu nome, e aumenta e edifica a nossa fé. E ouve, ó Pai, por amor e por misericórdia, desde que com sinceridade e que um coração humilde e quebrantado suplica ao Senhor, porque só o Senhor pode pelejar as nossas causas impossíveis, porque para o Senhor não há impossível. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe na meditação da sua palavra. Amém.